No vídeo de hoje, trazemos mais uma última sequenciazinha de exercícios sobre calorimetria com o intuito de desmistificar toda e qualquer dúvida que ainda possa pairar sobre esse assunto, ok? Olha, vamos chamar de calorimetria exercícios 2 e esse arquivo está aí na descrição do vídeo, baixa o PDF para ti. Não esquece, perguntas, você pode usar o meu Instagram, @VascoVV, beleza? Não esqueça também de visitar o nosso canal de matemática, o Matemática com Sabor. São 2 trabalhos feitos com muito carinho, com o intuito de levar até você o melhor da física e o melhor da matemática, com essa leiturazinha bem tranquila, ok? Então vamos lá. Na FUVEST 2019, trouxeram essa linda questão. Em uma garrafa térmica, são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius, tá? Após o equilíbrio térmico, vamos lá? Note, adote o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, o calor específico do gelo, meia caloria por grama, graus Celsius, né? E o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius. Só não esquecer do detalhezinho aqui do grau Celsius, na hora de digitar eu esqueci ali, mas isso faz parte do nosso babado, ok? Então, amigos, o que é que vai acontecer no nosso equilíbrio térmico? Todo o gelo derreteu e a temperatura do equilíbrio é 7 graus Celsius? Todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0,4? Todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 20? Nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0. O gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é menos 2. Vejam que é uma questão inteligente, cara. Ele deixou todas as hipóteses. Não conseguiu derreter todo o gelo, derreteu exatamente todo o gelo, ou ainda derreteu o gelo e ainda passou, tá? Você ainda pode ter uma temperatura de equilíbrio acima de 0 graus Celsius. Vamos fazer uma nossa pesquisazinha. Quanto de calor o gelo precisaria para atingir 0 graus Celsius e derreter todo o gelo? Ó, não eram 50 gramas de gelo? O calor específico sensível do gelo não é 0,5? Ele não estava a menos 10? Quem vai de menos 10 para 0, o ΔT é 0 menos 10. E se eu quisesse derreter todo o gelo, massa do gelo, 50, calor latente, 80, todos esses dados fornecidos, eu precisaria receber 4.250 calorias. Isso é aquela pesquisa que eu falei no outro cálculo, lá no outro vídeo. A gente precisaria, o gelo precisaria receber 4.250 calorias. Quanto é o máximo que a água perderia de calor se ela fosse até 0 graus Celsius? Ora, a massa de água é 200, o calor específico da água é 1 e o ΔT 0 menos 30. A água poderia perder 6.000 calorias. Amigo, pensa comigo. Se o gelo precisaria receber 4.250 calorias para derreter completo e terminar no 0, e a água perderia 6.000 calorias, a quantidade de calor que a água perderia para ir até 0 graus Celsius é muito maior do que o necessário para derreter todo o gelo. Conclusão, a água não precisaria ir até 0 graus Celsius. Vamos aqui só voltar para ver. O gelo não derreteu jamais, ok? A gente viu que todo o gelo derreteu. Nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 0, não é? A gente viu que a água não precisa vir até 0 graus Celsius. Então, meus amigos, a resposta está numa dessas 3 primeiras alternativas. Uma característica dessas provas mais bem elaboradas, né? Poxa, é muito lindo uma questão dessa, rapaz. Ela envolve tudo o que a calorimetria te trouxe. Vamos continuar o nosso bate-papo? Se não é necessário que a água venha até 0 graus Celsius, já que a quantidade de água que calor que a água perderia é bem maior do que a que o gelo precisa, o que é que nós vamos ter? A resoluçãozinha que foi feita aqui foi
vamos terminar numa certa quantidade de equilíbrio, né? Para aqueles 50 gramas de gelo que já viraram água irem até uma temperatura de equilíbrio, ele vai precisar de um certo mc∆T. O que é que eu fiz aqui para você que está olhando? Nós temos água a 0 graus Celsius, todo o gelo derreteu, 50 gramas agora, e nós temos os nossos outros 200 gramas de água a uma determinada temperatura, tá? Que era 30 graus Celsius. Então, até quanto essa água precisa ir para poder entrar em equilíbrio com esse gelo? Aí a gente fez aqui, ó, 200 gramas da nossa água, calor específico. Como ela não vai precisar ir até zero, temperatura de equilíbrio, menos 30, ok? E essa aqui, 200 ΔE, temperatura de equilíbrio, menos 6.000, seria a nossa quantidade de calor cedida pela água. Amigos, aquela primeira quantidade de calor que o gelo recebe, mas a segunda quantidade de calor que o gelo, que agora é água, recebeu para até o equilíbrio, mais a quantidade de calor perdida pela água, totalmente, essa soma tem que dar zero. Conclusão, a temperatura de equilíbrio seria 7 graus Celsius. Olha só o que é que a gente teve desde o começo. Gelo a menos 10. Esse gelo a menos 10 virou gelo a 0 grau. Ok? Esse gelo a 0 grau virou água a 0 grau. Essa brincadeira aqui toda, meus amigos, é esse 4.250, tudo bem? Depois, essa água vai virar água até uma temperatura de equilíbrio, ΔE. E aquela água que estava inicialmente a 30 graus Celsius, salvo engano, ela vai terminar aqui, ó. Então, a soma de todos esses calores trocados tem que dar igual a zero. Esses dois eu tinha feito previamente, dava 4.250, mais esse aqui, que é o 50 ΔE, mais esse aqui que é para a água vir até a temperatura do equilíbrio. Portanto, qual seria a nossa resposta? Todo o gelo derreteu e estará em equilíbrio no final como água a 7 graus Celsius. Bom, aí eu preparei mais um exemplozinho aqui para vocês, para a gente ilustrar. Por que é que eu demorei um tempo maior nesse? Para lhe chamar a atenção de que quando tem mudança de estado físico, faça a pesquisazinha antes para ver se foi ou não suficiente. Olha que interessante essa questão. Em um calorímetro são colocados 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Calcule em graus Celsius a temperatura final do sistema, supondo que o calorímetro é perfeitamente isolado termicamente, né? Então ele é hermeticamente fechado, isolado, tudo perfeito. Meus amores, se eu tenho 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius e eu tenho 200 gramas de água, não esquece que 200 gramas é capim, tá? 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Minha pergunta para você, será que esse gelo vai conseguir ser derretido totalmente? Vamos fazer uma pesquisazinha. Qual a quantidade de calor que o gelo precisaria receber, no máximo, para derreter? Massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Então, a quantidade de calor recebida, no máximo pelo gelo, a massa de gelo que nós temos, 100 gramas, calor latente de fusão 80, o gelo precisaria receber 8.000 calorias. Tranquilo? Já aquela água, ela pode ceder, no máximo, vamos supor que ela vá até 0 graus Celsius, mc∆T da água. A quantidade de calor cedida no máximo pela água seria, eu tenho 200 gramas de água, cujo calor específico é 1, e ela variou de 40 para 0. Olha, deu exatamente 8.000. Amigos, se o gelo precisaria receber 8.000 calorias
para derreter por completo, e a água consegue ceder 8.000, o que é que nós podemos ver? Que no final nós vamos ter apenas água, nós teríamos 300 gramas de água a 0 graus Celsius. Esperamos que com essa sequência de vídeo tenha despertado em você o interesse de ir em outros livros, de ir em outros materiais e praticar um pouquinho mais, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.